Agora sim. Boa tarde para todo mundo. Tardes de quinta-feira são as tardes mais legais do universo, né? Pode estar acontecendo o que for, nós estaremos aqui felizes a cantar. Vou pedir para que tenha uma lei que seja proibidas os feriados às quintas-feiras agora. Feriado agora só de segunda e de sexta. Certo? Vamos começar então? Meus amiguinhos, na semana passada foi tudo muito fácil, foi tudo muito tranquilo. E é assim que deve continuar. Porque quando você começa a aprender uma nova linguagem, você tem que ir se adaptando e se você for compreendendo passo a passo, não vai ter problema. É análogo à subida de uma escada. Se você for subindo a escada degrau a degrau, você não vai cansar muito. Se você tentar subir de 3 em 3, você vai cansar. Se você quiser subir de uma vez, vai ser difícil. Então, como eu falei na semana passada, por mais que pareça que a gente vai... Você está acompanhando aí? Estou na câmera? Para mim está estranho. Ah, tá. Por mais que pareça que eu estou enrolando um pouquinho, não estou. Tá? Nós vamos caminhando de modo que vocês vão compreendendo tudo. E semana passada a gente começou com um conjunto de números mais fácil que tem. Mais fácil não, vou melhorar. A gente começou com um conjunto de números mais intuitivo que tem. É aquele conjunto de números que é o primeiro que você aprende. Se você for ensinar alguém, você vai ensinar alguém a mexer com esses números. Alguém lembra qual que era o nome desses números? Naturais. E olha, é tão fácil, é tão natural que a gente dá até o nome para ele de número natural. E os números naturais, eles são, em tese, utilizados para quê? Para que a gente usa? Contagem. A gente usa os números naturais para contar. E até por conta disso eu fiz a pergunta para vocês. Vamos considerar o zero natural ou não? Eu optei por não, mas pode considerar o zero como natural. Se você quiser começar contando do zero, sem problema nenhum. E aí nós vimos o seguinte, aqui revisão, tá? O conjunto dos números naturais só é fechado, ó, vamos lá, o conjunto dos números naturais é fechado, aposto que vocês não lembram desse termo, mas eu vou, para adição. Isso daqui é crucial para que vocês entendam o que a gente vai prosseguir, tá? E multiplicação. A própria Beatriz também, viu, Beatriz? Presta atenção que esses termos, ó, isso daqui vocês podem chegar em casa e impressionar todo mundo. Isso aqui você não vai aprender na escola. Esses termos. A própria Beatriz, se eu pergunto, você está fazendo que curso aqui, Bia? Engenharia Civil. Dificilmente a Beatriz sabe o que é um conjunto ser fechado por uma operação. Né? Por quê? Porque é um termo muito técnico, é um termo muito técnico de matemática. Tá bom? O que eu quero dizer que o conjunto dos números naturais é fechado para adição? Que a adição entre dois números naturais me dá como resultado outro número natural. A multiplicação de dois números naturais me dá como resultado outro número natural. Então você vê que o conjunto dos naturais é fechado apenas para adição e para multiplicação. Aí você pensa, professor, mas ele não é fechado para subtração? Vamos pensar, a subtração de dois números naturais sempre vai me dar como resultado um número natural? Me dá um exemplo de uma subtração de dois naturais que não dá como resultado o número natural. 2 menos 3 já dá menos 1, já não é fechado. E nós queremos estudar apenas aquelas operações que são fechadas para determinados conjuntos. Como a gente está começando com o mais fácil é o conjunto dos números naturais, eu quero estudar apenas as operações que são fechadas para os números naturais. De acordo? Estão relembrando? Uma semaninha parado, né? E aí nós vimos o seguinte, cara. A propriedade da adição, vamos começar com a adição? Posso começar com a adição, Leonardo? Ó, então a gente começou assim, ó. Muitas das vezes eu vou usar exemplos numéricos. Só que a maioria das vezes eu vou trabalhar com letras. E essas letras estarão representando números. Então, olha só. Ó, aí no fundo, vira. Eu sou mais bonito que ele, então olha para mim.
Por que não tem como? Tá apertado? Troca de cadeira, vem aqui então. Bora. Não, mas realmente, tô vendo que tá apertado mesmo. Ah, então você consegue virar. Então você queria ficar olhando para ele mesmo? Dá uma olhada, ó. Como você chama? Vamos lá, Luiz Henrique. Olha lá, ó. Sejam A e B, olha só, elementos dos números naturais. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que toda vez, daqui para baixo, que aparecer a letra A e B, ele não está simbolizando A e B. Ele está simbolizando dois números naturais. O A pode ser 7? Pode ser 45? Pode. Então, vamos considerar que A e B são números naturais. Então, A mais B é igual ao quê? B mais A. Olha que legal. Então, a adição dos números naturais tem essa propriedade comutativa. A ordem, como é que chama mesmo o primeiro elemento de uma adição? Primeira parcela. Ah, gostei. Vamos gravando esses nomezinhos, tá? E o segundo vai se chamar? Então, o que diz aqui? A propriedade comutativa, que se eu trocar a ordem das parcelas, não altera a soma. Respondam para mim com sinceridade. É óbvio isso para vocês? Que 7 mais 3 tem que ser igual a 3 mais 7? É meio óbvio, né? Porque se os números naturais são contagens, eu tenho um conjunto de 3, tenho um conjunto de 7, parece que não interessa a ordem que eu vou começar a contar. Se eu contar os 7 primeiro, para depois contar os 3, ou eu contar os 3 para depois contar os 7, o total tem que dar o mesmo, né? Tudo bem? Você sabe que o 3 e 7 são números primos, né? Sabe por que eles não se casam? Sabe por que o 3 nunca pode casar com o 7? Porque são primos. E é uma pena, porque eles formariam um casal 10. Entenderam a piada? Piadas à parte, o que significa ser um número primo? Ah. E por que do nome primo? Porque ele vem logo em seguida. Não exatamente logo em seguida, mas. Primo de primeiro. Já eu vou falar um pouquinho, eu vou antecipar. Primo é de primeiro, tipo primogênito. O filho primogênito é o primeiro filho. Os números primos são os primeiros. Já eu tiro a dúvida de vocês. Mas vamos lá. O que acontece? Primeira parcela, segunda parcela. Então, se eu trocar a ordem das parcelas, não altera a ordem da soma. Tudo bem? Essa propriedade se chama comutativa. Eu posso comutar os elementos que estão sendo somados. De acordo? Bom, que outra propriedade que eu vi acerca da adição? Eu vi, esqueci de colocar aqui. Vamos colocar aqui um C também, ó. A, B e C. Eu vi o seguinte, professor, e se eu quiser fazer uma adição com mais que duas parcelas? Você não faz? Ótimo. Não faz, é impossível. Não existe ninguém no mundo que sabe somar 3 parcelas. Na realidade, o que as pessoas fazem? Soma de 2. E aí, a ordem com a qual você vai somar também não importa. Então, a propriedade associativa, ela diz isso, ó. Você pode associar na ordem que você quiser. Você pode somar a primeira e a segunda parcela e o resultado disso somar com a terceira, ou você pode fazer na outra ordem aí. Tudo bem? Então, cara, essas são duas propriedades dos números naturais que eu vou querer que elas se mantenham. De novo, eu estou falando para vocês são menininhos de 13, 14 anos, que estão começando agora a ver uma matemática. Vocês podem falar assim, nossa, mas eu vim aqui para o IFE, estou vendo essa coisa óbvia. Por incrível que pareça, existem situações em que essas propriedades não são válidas. Ainda bem que não é dentro dos números naturais. Tá bom? Mas existem outros objetos matemáticos no qual isso não é válido. Bom, só estou resumindo, hein? Só estou fazendo um resumão da aula. Além da adição, o que mais que eu falei? Da multiplicação. Eu estou aparecendo o tempo todo?
Se eu sair daqui, não. Tá, aí roda então, tá bom? Eu vou para lá, porque senão o pessoal ali, eles ficam achando que eu não dou interesse para eles, tá bom? Olha só, a multiplicação, antes de eu apresentar as propriedades da multiplicação, eu tinha que explicar o que é a multiplicação, né? Se eu me lembro bem, eu comecei com um exemplo. E já que eu comecei com o exemplo, deixa eu ver se vocês estão bons. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2? Não. Vou fazer a pergunta diferente. 2 vezes 3 dá o mesmo resultado que 3 vezes 2? É a mesma coisa? Não. Oh, hoje vocês estão melhores, hein? Ó, parece todo mundo participando junto. O que significa? Presta atenção. Eu estou perguntando, qual o significado de fazer 2 vezes 3? Eu posso ler o seguinte, ó. 2 vezes 3, isso aqui é uma multiplicação. O primeiro elemento de uma multiplicação, eu vou chamar de primeiro fator. O segundo elemento eu chamarei de segundo fator. O que o primeiro fator? O que o primeiro fator indica? A multiplicação, na realidade, ela indica que eu vou ter que fazer uma adição. Dentro dos números naturais, uma multiplicação indica que eu vou fazer uma adição. Certo? Se eu vou fazer uma adição, essa adição contém parcelas. O primeiro fator indica quantas parcelas vão ter. Então, quantas parcelas vão ter? 2. E as duas parcelas são iguais a 3. Certo, Luiz Antônio? Então, 2 vezes 3, o significado disso é 3 mais 3. Certo? Então, uma multiplicação, ela é um indicativo de uma soma de parcelas que são iguais. Tudo bem? Ah, mas tem outra, professor? Tem, cara. Vem comigo aqui, ó. E 3 vezes 2? Olha lá, de novo. Agora, é a mesma operação a ser feita? Não. Agora são quantas parcelas? Iguais a? Não fala, vamos combinar um negócio? Não fala 3 parcelas de 2, não. Não está errado. Vamos combinar, falar 3 parcelas iguais a 2? É porque se fosse assim, se fosse 3 vezes 4, o que você falaria? 3 parcelas de 4. Aí você imaginou você chegar na sua casa? Mãe, hoje eu calculei 3 parcelas de 4. Aí sua mãe, mas não tinha cadeira na escola? Você precisou ficar de 4 para cada? Não. Então, 3 parcelas iguais a 4 fica melhor, né? Tudo bem? Então, isso aqui são 3 parcelas iguais a 2. 2 mais 2 mais 2. Ok? Certo? E é legal que isso aqui dá o mesmo resultado, né? E aí, na aula passada, eu ainda discuti. Por que dá o mesmo resultado? Porque eu posso interpretar isso aqui de 2 formas. Qual que você quer primeiro, Luiz Antônio? 2 vezes 3 ou 3 vezes 2? Qual que você prefere que eu comece? Luiz Otávio, perdão, Luiz Otávio. Qual que você quer que eu comece? 2 vezes 3 ou 3 vezes 2? Hã? 3 vezes 2? Então, vou começar com 2 vezes 3. Só para mostrar que você não apita nada. O que o Luiz Otávio falou para eu começar com 2 vezes 3? 2 vezes 3 eu tenho que fazer 2 parcelas iguais a 3. Cara, se é parcela, se é adição, se é número natural, não deixa de ser contagem. Então você imagina que você tem uma fileirinha com 3 laranjas. Não, professor, eu não tenho uma fileira com 3 laranjas. Porque é 2 vezes 3. Então eu tenho quantas fileiras? 2 fileiras, cada uma delas com... Então fazer 2 vezes 3 é contar as laranjas por fileira. 3 mais 3. Só que percebe que contar a laranja por fileira é a mesma coisa que eu contar a laranja por coluna. Só que se eu for contar por coluna, quantas tem aqui na primeira coluna? 2 mais. Então 2 vezes 3 tem que ser igual 3 vezes 2. E a cabeça... Não está errado, gente. Não precisa... Ai, eu falei 6, meu Deus! Calma, não está errado. Tá? Mas assim, como você chama a mocinha que ficou com vergonha? Ela falou 6, vai embora da sala, não é para falar 6. Ai, Nicole! Ô, Nicole, não tem como, em 2 aulas, você perder um vício criado a vida inteira.
que a vida inteira você sempre achou que matemática era para ficar fazendo conta. Certo? Não tem problema. E, aliás, gente, a Nicole ficou apavorada porque ela falou 6. Tá? É o seguinte, se for para falar, se for para errar, aqui é o lugar para você errar. Tá certo? A sala de aula é o melhor lugar do mundo para você errar. Porque aqui você não está sendo cobrado. Tá bom? E quando você fala e você fala uma coisa errada, para mim é melhor que quando você fala uma coisa certa. Tudo bem, quando você fala uma coisa certa, eu fico contente que eu tenho, olha só, eu tenho a impressão que você entendeu. Quando você fala alguma coisa, errada, eu pelo menos percebo que você não entendeu e posso explicar de uma outra maneira. Tudo bem? Certo? Então, o que eu queria dizer com isso aqui? Que fazer uma multiplicação vai ser contagem e vai ser em parcelas. E ela vai aderir à propriedade, ela vai gozar da propriedade comutativa justamente por conta da gente fazer isso daqui. Tudo bem? Portanto, fim do exemplo, eu posso dizer que A vezes B é igual a quanto? B vezes A. Ou seja, que a propriedade comutativa também está na operação de multiplicação. E essa você conhece desde pequenininho, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Tá certo? Tudo bem? Resultado de uma multiplicação, a gente vai chamar de produto. Ó, fazer uma propaganda. Tudo isso está aqui nesse livro maravilhoso, escrito por um autor muito bom, quer dizer, não tão bom. Eu não compraria. Tá? E aqui tem uns exercícios bem legais, tá bom? Deixa eu só ver aqui, que eu quero resolver uns exercícios aqui com vocês. Talvez eu resolva 1 ou 2 exercícios daqui hoje. Vocês vão ver nesse livro, a hora que vocês pegarem, que são exercícios, são poucos exercícios. Até que eu estava conversando com a Bia hoje. Tem 2 tipos de exercício. Tem o exercício difícil e tem o exercício muito difícil. Não, estou brincando. Vocês vão ver que é pouco. Normalmente no livro de matemática, você pega lá, tem trocentos exercícios. Essa não foi a minha proposta. Aqui eu fiz com poucos exercícios, tá? Só que são exercícios diferentes. Exercícios que põem você para pensar. Por exemplo, eu só falei de número natural. Tem um exercício ali que ensina um negócio para vocês chamado logaritmo. Só a partir de número natural. Porque é exercício para pôr a cabecinha de vocês para pensar. Fora isso, eu vou passar para a Beatriz outros exercícios para a gente resolver bastante, para adquirir mais intuição. Tá ok? Tudo bem? Vamos começar a aula de hoje? Posso começar a aula de hoje? Agora nós vamos começar a fazer o seguinte, meus amiguinhos. Nós vamos começar a fazer o seguinte. Nós vamos começar... Eu já sei a propriedade da adição e já sei as propriedades de adição e já sei as propriedades da multiplicação. Será que não existe uma propriedade que une as duas simultaneamente? Eu quero uma propriedade... Cara, eu vou contar um segredo para vocês. Essa propriedade que eu vou fazer hoje, eu usava muito. Quando eu estava no 3º colegial, eu trabalhei fazendo pacote de supermercado. Trabalhava no pacote. E não tinha muita coisa para eu fazer, a não ser ficar colocando as coisas na sacolinha. Então, eu comecei a fazer o seguinte, cara, eu vou desafiar o computador. Quando eu passava, eu olhava os números no computador e eu tentava fazer as contas mais rápidas que o computador. Eu nunca ganhei, sempre perdi, tá? Vocês querem saber. Então passava lá o leite, na época era barato, 1,69 mais 1,69. Aí eu tentava fazer de cabeça. 1,69 com 1,69, 3,48. Putz, bateu, não sei o quê. E ainda eu ia tentando, mas nunca ganhei do computador. Só que com isso, eu acho que eu desenvolvi algumas habilidades, e a gente vai perdendo ao longo do tempo, por conta da prática, mas muito envolvido com essa propriedade que eu vou mostrar agora para vocês, que é eu olha só, eu quero juntar a propriedade
Eu quero juntar as propriedades de adição e de multiplicação. Tudo bem? Vamos ver. Eu quero fazer o seguinte, ó. Aula de hoje. Essa propriedade, eu vou dar um nome já para ela. Vou chamar de propriedade distributiva. E aí a gente vai ver como é que a gente utiliza ela para fazer conta de cabeça, que é só uma brincadeirinha. Que, de novo, para a Nicole não pensar que precisa ficar fazendo conta. Tá certo, Nicole? Nicole, novamente, ó, eu vou começar, ó, sejam, que eu tenho que explicar, A, B e C, todos elementos dos números naturais. Ok? Então, toda vez que aparecer A, B e C ali, é o quê? Número natural. Tudo bem? A conta que eu quero fazer é o seguinte, eu não quero misturar tudo. Não quero misturar tudo. Primeiro eu vou ensinar, ó, vamos combinar o negócio. Lembra que eu falei que matemática é igual um jogo de baralho. Não parou de gravar, né? Que eu escutei um barulhinho aí, eu acredito que foi do WhatsApp. Alguém está mandando no WhatsApp. Então tá. O que eu estava falando? Não? Ah, lembrei. No jogo de baralho, né? Que a gente tem que dedicar umas regras. Se eu tiver uma operação que tem multiplicação e adição, a gente tem que definir uma regra. Qual que a gente vai resolver primeiro? Multiplicação. Combinado? Multiplicação tem prioridade de resolução. As calculadoras não entendem isso. Tá? Calculadoras não entendem isso. A calculadora faz a operação na ordem. Então, se fosse para fazer 2 vezes 3 mais 6, então você primeiro faz 2 vezes 3, e aí o resultado você soma 6. Ah, professor, mas e se eu quiser fazer a operação de adição primeiro? Você tem que indicar. Como é que você indica? Coloca entre parênteses. Tá bom? Então, a prioridade é resolver o que está entre parênteses. De acordo? Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero resolver essa conta aqui, ó. A vezes B mais C. Não quero nenhuma regrinha pronta. A gente vai ter que pensar como é que a gente vai fazer. Tá certo? Tudo bem? Primeiro eu teria que resolver qual conta, que é a primeira? B mais C. Minha mãe sempre falava, primeiro na sua vida você resolve os problemas da sua família. Primeiro resolve as coisas entre parênteses. Entenderam a piada? Gente, vocês estão muito devagar para entender o quanto piadas tão boas, né? Entre parênteses. Tá bom? Mas você vai falar com toda a razão. Mas, professor, mas ali não tem número, só tem letra. Essas letras estão representando números. Mas eu não sei o que é isso. O que é B mais C? Ótimo, você não sabe. Só que você sabe o seguinte. Qual o significado? Quantos fatores... Olha para mim e responda para mim. Quantos fatores tem ali? 2. Não tem como ter uma multiplicação com um fator só. Para ter uma multiplicação tem que ter pelo menos quantos fatores? 2. Fala, com a dúvida, fala. Não tem dúvida. Ah. Eu falei ela 1, mas é porque por causa que no símbolo da multiplicação tá só de um lado. Então, Mas tem a... como você chama? Jane. Olha só, Jane. Aqui está o primeiro fator. Ó, primeiro fator. De acordo? O segundo fator é o resultado dessa adição. Todo mundo acompanhou? O segundo fator é o resultado de uma adição. Segundo fator. Ok? Então, vou perguntar de novo, agora eu quero uma resposta alta. Quantos fatores tem aqui? 2. O que o primeiro fator indica? Quantas parcelas terão? Quantas parcelas terão? O valor indicado pela letra A. Certo? Mas, o segundo fator está indicando o quê? A parcela
o valor da parcela que vai... Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui já eu vou apagar. 2 vezes 3 mais 5. Não resolve a conta. Quantos fatores tem ali? Fala para mim quem é o primeiro fator. Segundo fator? 3 mais 5. Não, é o resultado de 3 mais 5. Então, isso aqui significa que isso aqui vai ser, ó, 3 mais 5, mais quanto? 3 mais 5. Não é isso? Eu sei que vocês estão olhando e já estão fazendo a conta, mas não é isso que eu quero. Eu quero que vocês entendam todo o processo. Entenderam? Então, aqui vai ser o quê? B mais C. Mais quanto? B mais C. Quantas parcelas de B mais C terão? Não sei. Não é infinitas. Terá a quantidade indicada pelo A. Se o A for 3, quantas parcelas terão? Se o A for 7, quantas parcelas terão? Tudo bem? Tá? Então, não sei. Eu vou colocar 3 pontinhos e colocar aqui A mais B. E aí, eu escrevo isso daqui, ó, Leonardo. Eu escrevo assim, ó. Aqui eu tenho... Aqui A mais B, gente, vocês não me corrigem. B mais C. B mais C. Você vem aqui, você escreve assim, ó. Aqui tem A parcelas iguais... Aqui eu estou com preguiça de escrever iguais... de B mais C. Tudo bem? Tudo bem? Do lado de cá, a única operação que tem é qual? Qual a única operação que está aqui? Adição. Se só tem adição, eu posso fazer o quê? Posso tirar dos parênteses, né? Porque o parênteses ele só indica uma prioridade. Não existe prioridade entre adições. Então, eu posso tirar dos parênteses, não posso? Posso. Agora que eu vou ensinar mais uma coisa. Eu vou continuar lá em cima. Como eu vou continuar lá em cima, eu tenho que indicar que eu vou continuar. Eu faço isso daqui, ó. Eu coloco essa flechinha aqui. Essa flechinha significa, ó, o que vier depois é consequência de tudo isso que está antes. Tudo bem? Então, vamos lá. Isso, é como se fosse... O significado dele é acarreta. Portanto, olha lá, eu vou continuar calculando isso, ó. A que multiplica B mais C. E aí, a única coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou tirar do parênteses. Todo mundo de acordo? Tranquilo como um grilo, susto na montanha-russa, de boa na lagoa, devagar num bar. Então, vamos lá. A mais B mais A mais B mais... Mas vocês não me corrigem, caramba! Agora sim. B mais C mais B mais C mais B mais C. Show de bola? Show de bola? Tá bom. Ó, vamos fazer o seguinte, agora nós estamos brincando que vocês estão na prova. Certo? Nós estamos brincando que vocês estão na prova. E toda prova chega um momento que você não tem a mínima ideia mais do que você vai fazer. Quando você não tem a mínima ideia do que você vai fazer, a tua cabeça sempre pensa assim, ó. Eu vou fazer qualquer coisa para ver se o professor considera. Vamos fazer qualquer coisa para ver se o professor considera? Só que essa coisa tem que estar de acordo com as regras matemáticas. Quem que é A vezes B mais C? Vamos lá, ó. O que eu posso fazer ali em cima? Ali em cima, eu posso utilizar o fato de que a adição é comutativa. E posso trocar a ordem de todas as parcelas, não posso? Posso ou não posso? Eu posso trocar a ordem de todas as parcelas. Por que eu vou trocar a ordem de todas as parcelas? Que eu vou deixar todos Bs perto de todos Bs. Eu vou deixar todos Cs perto de todos Cs. Então, eu troco a ordem das parcelas pela propriedade comutativa. E o que vai ficar? Vai ficar isso, ó. B mais B mais B
mais C mais C mais C. Aí eu pergunto para vocês, quantas parcelas de B eu tenho? Sabe? Não, se você pensar, você sabe. Quantas indicadas pelo número A? Porque aqui não tinha A parcelas de B mais C? Então, aí eu distribuí, virei. Quantas parcelas de B tem? O A, o quanto indicados pelo A. A parcelas de B. Quantas parcelas de C tem? A parcelas de C. Gente, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, cara. Você faz isso de cabeça, sem perceber. Já já eu vou mostrar. Então, eu tenho A parcela de B. Mas peraí, parou. Vou colocar aqui um sinalzinho de novo. Presta bastante atenção. A, que multiplica B mais C, igual. Qual o significado disso? A parcelas todas iguais a B. A parcelas todas iguais a B. Qual que é o significado disso? É uma multiplicação. A parcelas de B é A vezes B. Mais. O que significa A parcelas iguais a C? A vezes C. Portanto, cheguei aqui na propriedade distributiva. Olha lá. Vou explicar o porquê do nome. Então, quando eu tiver que fazer um produto, olha só, do lado de cá, da igualdade, eu estou fazendo um produto. Esse produto envolve dois fatores. Presta atenção que eu troquei um produto por uma soma. Essa soma envolve duas parcelas. Só que cada parcela agora é um produto. Que maneira que eu interpreto isso? Eu distribuí a multiplicação para as duas parcelas. Vocês devem ter visto isso na escola da seguinte forma: A vezes B, A vezes C. De novo, passo grande para não entender matemática. Tentar decorar regras sem entender de onde vem. Entenderam? Entendeu aqui agora? Eu fiz eu distribuí. Aqui, qual é a operação que manda? A multiplicação. Quando eu falar operação que manda, eu quero dizer a última operação a ser feita. Aqui, qual é a última operação a ser feita? Multiplicação. Porque aqui eu tenho dois fatores. Aqui, qual a última multiplicação? Vamos voltar. E aqui, qual a última operação a ser feita? Adição. Porque aqui eu tenho dois produtos. Duas parcelas, só que cada parcela é um produto. Então agora eu quero todo mundo falando alto comigo. Aqui, qual a operação que manda? Porque eu tenho o quê? Dois. Aqui, qual a operação que manda? Porque eu tenho duas. Posso bater a cabeça aqui? Se eu tenho adição, porque eu tenho duas parcelas. Não está errado o que vocês estão pensando. Só que cada parcela é formada por um produto. Certo? Olha só que legal. Se eu imaginar que eu saí daqui e vim para cá. Imagina que eu estou saindo daqui e vindo para cá. Eu estou transformando uma adição em uma... Todo mundo comigo? Estou transformando uma adição em uma... Aqui eu tinha duas parcelas, estou transformando em dois... Então, eu estou transformando parcela em fatores. Eu estou fatorando. Aposto que vocês já ouviram esse nome. Fatorar é escrever na forma de uma multiplicação. Cara, você faz isso daqui o tempo todo na sua vida. O tempo todo na sua vida você faz aquilo ali.
sem perceber. Você quer ver? Se eu pedir para vocês, calcule de cabeça. 2 vezes 13. Não. Ainda não. Você faz de cabeça facinho. Quer ver? 2 vezes 13. É que eu peguei um número muito facinho, né? Vou pegar outro. 7 vezes 13. Não tenta fazer as contas que vocês estão acostumados. 7 vezes 13, fazer assim é difícil, né? 7 vezes 10 é fácil? Quanto que é 7 vezes 10? 7 vezes 3 também é fácil? Quanto que é? 7 vezes 10? 7 vezes 3? Quanto que dá 70 mais 21? 91. Então 7 vezes 13 é 91. Você só não percebeu. O que a gente fez foi isso aqui, ó. Que conta que eu falei para vocês fazerem? 7 vezes 13. Só que 13 é 10 mais 3. Certo? Aqui eu tenho uma multiplicação com 2 fatores. Que jeito que eu estou fazendo de cabeça? 7 vezes 10 mais 7 vezes 3. Tudo bem? Fala uma outra conta aí. Tipo essa aí? Não. Fala uma multiplicação que pareça difícil. 8 vezes 14, muito criativo. Não, então lá. 8 vezes 14, depois eu vou pegar essa outra aí. 8 vezes 14, putz, difícil, eu não sei fazer. Mas eu sei fazer 8 vezes 10. Quanto vezes 10? 80. Também sei fazer 8 vezes 4. Então 80 com 32, 112. Então 8 vezes 14, 112. Alguém falou uma outra aí com 16? Fala uma outra aí. 6. Vocês estão pegando muito leve. Pega uma mais difícil. 12 vezes 16 eu gostei. 12 vezes 16. Eu posso fazer 12 vezes 10. Quanto que é 12 vezes 10? 120. Com 12 vezes 6. Só que 12 vezes 6 também já complicou, né? Você guarda aqui de lado. Você já tem um 120. Aí agora você tem que fazer 12 vezes 6. Ah, não sei fazer 12 vezes 6, mas eu sei fazer 6 vezes 12. Que propriedade que eu estou utilizando? Ao invés de fazer comutativa. 6 vezes 12, eu vou fazer 6 vezes 10, 60. Com 6 vezes 2, 6 vezes 2, 12. 60 com 12, então 72. Então a conta a ser feita é 120 mais 72, 192. Ok? Tudo bem? Fala alguma coisa? Tamo junto? Cara, tem uma outra coisa dessa propriedade. De que jeito você gosta mais dessa propriedade? Você gosta mais de olhar essa propriedade saindo daqui e vindo para cá? Ou fazendo o contrário? Saindo daqui e vindo para cá. Vou mostrar. Vamos brincar um pouquinho. Eu vou mostrar uma outra propriedade aqui para vocês, tá? Que horas está dando, por favor? Já? Já? 9 para 6? Nossa, como o tempo passa quando a gente se diverte, né, Nicole? Ô, gente, eu não sei vocês, mas eu tô me sentindo um pinguim nessa sala. Ô, tá muito frio, né? Tá piscando? Tá, ainda não. Não, quando ele fica piscando, ele fica bastante. Deve ter dado um primeiro alerta. Bom. Mas eles não deixaram a... Não, porque eu que estou me movendo, estou morrendo de frio, imagina você aí, Beatriz. Não, tá bom? Então tá. Pessoal, eu vou mostrar uma outra coisinha aqui dessa propriedade para vocês. Pegar um exemplo. Exemplo. De novo, quem veio para a aula de matemática achando que ia ficar trabalhando com número, já viu que dançou, né? Eu vou colocar uma operação ali
e eu quero saber que operação que é a principal. Tudo bem? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer essa operação aqui, ó. A vezes X mais B vezes X mais C vezes X. Todo mundo de acordo? A, B, C e X são números naturais. Esqueci de escrever ali. Todo mundo certo? Já eu vou explicar o que aquilo ali significa. Qual é a operação que está comandando ali? É uma adição. É uma adição de quantas parcelas? 3. Tudo bem? Todas as parcelas são formadas por multiplicação. Tudo bem? Primeira parcela tem 2 fatores, A e X. Segunda parcela tem 2 fatores, B e X. Terceira parcela tem 2 fatores, C e X. Tudo bem? Eu vou fazer uma troca. Porque assim, se eu coloquei que está igual, o que eu vou pôr aqui tem que ser uma coisa que está lá. Tá bom? Eu vou fazer uma troca. Vocês digam se a minha troca está igual. E se ela estiver igual, vocês têm que dizer qual propriedade que eu utilizei. Tá bom? Olha lá, eu vou escrever isso aqui assim, ó. Isso aqui é X vezes A mais X vezes B mais X vezes C. Que propriedade que eu utilizei? Eu utilizei a comutativa em cima de cada parcela, né? Tudo bem? Agora, olha aqui. Olhando para cá. Quantas parcelas eu tenho? Olhando aqui. Não. Quantas parcelas eu tenho? 3. A primeira parcela, X vezes A. Segunda parcela, terceira parcela. A primeira parcela é um produto. Me fala quem é o primeiro fator da primeira parcela. Me fala quem é o primeiro fator da segunda parcela. Quem é o primeiro fator da terceira parcela? O que todas essas parcelas têm de igual? X. Eu vou perguntar de novo. O que todas as parcelas têm em comum? X. Todas elas têm o primeiro fator. Ou seja, todas essas parcelas têm um fator comum. Tudo bem? Já que todas as parcelas têm um fator comum, vamos colocar esse fator comum em destaque, para todo mundo ver ele. Se ele está em destaque, todo mundo está vendo ele, ele é um cara que está em evidência. Vamos pegar esse fator comum e colocar em evidência. Tudo bem? E aí eu uso a propriedade distributiva e eu percebo que eu coloco o fator comum em evidência e posso escrever dessa forma. Percebeu como é que eu saio de um lado e vou para o outro? Eu observo se existem fatores comuns. Tudo bem? Fala. Ótima pergunta. Uhum. Na realidade não vai aparecer X hora nenhuma. Qual o significado de X vezes A? A mais A mais A mais A. Quantas parcelas? O número indicado por X. Tudo bem? Pergunta dele foi, mas não ia ser 3x? Não, você tem 3 parcelas iguais a x? Olha bem. Você tem 3 parcelas iguais a x? Não. Você tem 3 parcelas na qual x é o primeiro fator. Entendeu? Então aqui o que você tem? Ó, isso daqui seria A mais A mais A mais A. Isso daqui, vamos fazer? Fazer em vermelhinho. Ó, isso daqui seria A mais A mais A. Quantidade de parcelas indicada pelo X. Isso daqui. Isso aqui seria B mais B mais B. Quantidade de parcelas indicada pelo X. Isso daqui seria C mais C. Percebeu que não faz sentido aparecer 3x?
Porque ali o X não indica o número que está repetindo, ele está indicando a quantidade de parcelas que alguém vai aparecer. Certo? Tudo bem? Vou pegar uma interpretação geométrica que talvez visualize mais. Tudo bem? Como se chama? Tudo bem, David? Tudo bem mesmo? Ou tem alguma coisa que você quer perguntar aí? O que você não entendeu muito bem? Tá. Esqueci o seu nome, Leonardo? É. O Gustavo falou assim, professor, mas não seria 3x? Para ser 3x, o que deveria aparecer para ser 3x? 3 parcelas iguais a x. O que deveria aparecer? X mais x mais x. Só que isso daqui não vai ser 3x. Porque o que é x vezes a? Qual o significado da multiplicação? O primeiro fator é x. 3? Hã? Eu tenho um produto. Com um número talvez fica mais fácil. 5 vezes 7. Qual o significado desse fator? Que vão ter 5 parcelas de 7. Então, qual o significado de x vezes a? X parcelas de a. Então, vai ter a mais a mais a mais a. Não sei quantas vezes. O que indicar esse carinha aqui. Então, por isso que eu quis dizer, não vai aparecer 3x. Ficou mais claro? Tudo bem? Ok? Vamos lá. Ô, David, aproveitar que você já está aí falando, o que eu vou falar agora parece que não tem nada a ver com a aula. Parece que não tem nada a ver com a aula. Sabe calcular a área? O que é área? Tá, tudo bem, depende da figura, mas eu estou perguntando assim, ó, vamos gravar a seguinte coisa. Você só consegue, você realmente só sabe o que é uma coisa, se você conseguir explicar o que é essa coisa para uma criança de 5 anos. O que é quando alguém vai lá e vai medir uma área? O que essa pessoa está medindo? Porque não é só figura, as pessoas medem a área. Por exemplo, você vai pintar uma parede, a hora que o pintor for cobrar, ele vai medir a área da parede. O que ele está medindo? Se você vai comprar papel... É que quando eu falo que está medindo espaço total... Está medindo o quarto inteiro. Por que aparece a palavra quadrado, então? Por que aparece a palavra quadrado? Ah? E o que isso tem a ver com medir a parede? Por que não chama metros retângulos também? Também é uma figura plana. Toda vez que você está medindo, guarda comigo. Como você chama? Ô, Maicon, toda vez que você vai medir é comparar. Tudo bem? Toda vez que você está medindo, você está comparando. Pegar, por exemplo, eu, quando eu subo na balança, eu vou medir a minha massa. Vocês chamam de peso. Vou deixar vocês falar peso por enquanto. Quando eu estou subindo lá, aí eu vejo lá, olha, eu tenho 94 quilogramas. O que isso significa? Que eu sou 94 vezes mais pesado que 1 quilograma. Grande bosta, né? Não ajudou nada. Porque você precisaria perguntar quem é que pesa 1 quilograma. Sabe quem é que pesa 1 quilograma? 1 litro de água. Então, quando eu falo que a minha massa são 94 quilogramas, eu estou dizendo assim, ó, a minha massa equivale a 94 litros de água. Toda vez que você está medindo, você está comparando. No caso do peso, eu estou comparando a minha massa com a massa de 1 litro de água. Alguém tem alguma outra dúvida? Por exemplo, televisão. Ah, a minha TV tem 50 polegadas. Essa está fácil. Está comparando, na realidade, você está comparando a diagonal da televisão com o quê? Polegada. Polegar.
É sério. Você acha que o nome é à toa? Só que não é uma medida muito boa, porque nem todo mundo tem o mesmo polegar, né? É que na época se adotava o polegar do rei. Tudo bem? Uma outra unidade que se tem, não é nem um metro, é a jarda. Quem acompanha o futebol americano já deve ter ouvido falar jarda. Jarda é a distância da ponta do nariz à ponta do dedo do rei. Tá? Tudo que você está medindo, toda vez que você está medindo algo, você está comparando. Quando você está medindo área, você também está comparando. Você está comparando o espaço plano de alguma coisa com um quadrado. Olha só. Esse daqui é a minha unidade de medida. Eu vou falar que isso aqui tem 1. Se for 1 metro, eu vou chamar isso aqui de 1 metro quadrado. Por que eu vou chamar isso aqui de 1 metro quadrado? Porque é um quadrado de lado 1 metro. Se for 1 centímetro, eu vou chamar isso aqui do quê? 1 centímetro quadrado. Porque é um quadrado de 1 centímetro. Tudo bem? Ah, mas e se eu quiser calcular a área desse retângulo aqui, ó? Presta atenção que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Quando eu vou calcular a área desse retângulo aqui, você sabe o que eu tô... 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser. 1, 2, 3, 4. Não queria que fosse quadrado, não. Ó. Quando eu vou medir a área desse retângulo, você sabe o que eu estou calculando? Eu estou perguntando assim, ó. Quantos desse quadradinho cabem aqui? Certo? Vamos contar? Ah, não sei, eu posso contar por linha e posso contar por coluna. Que conta que eu vou fazer? De multiplicação. Ó, então vou contar por coluna. Aqui cabe 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, na linha, quantos cabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu for contar por coluna, vai ser 5 mais 5, porque vai caber, eu não estou desenhando todos, não é? Eu posso desenhar todos, vai? Vocês estão com as caras de bosta? Olha lá. Desenhei todos. Aí agora eu vou contar. Só que eu vou ser esperto, eu não vou sair contando um por um. Eu não vou sair contando por um. Eu vou contar por linha, tá? Quanto que tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Por coluna, aliás. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ou eu posso contar que quantas colunas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 7 colunas. Cada coluna tem quanto? 5. Que conta que eu faço? 7 colunas, cada coluna tem 5. 7 vezes 5. Por isso que área é base vezes altura. Certo? Aí você fala que tem 35 metros quadrados, significa que você consegue colocar 35 quadradinhos de 1 metro lá dentro. Tudo bem? Por isso, tudo bem? Por isso do nome metro quadrado. Tudo bem? Ficou claro porque que a conta de vezes, para calcular base vezes altura, é o mais óbvio a ser utilizado? Porque é só um sistema de contagem de quadradinhos. Ah, e por que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2? Porque o triângulo, você pegou um retângulo e cortou no meio. Ah, mais fácil que bater em bêbado, né? Entenderam? Entenderam mesmo? Então tá. Já eu vou contar uma historinha para vocês. Tô acabando essa parte da aula de hoje. Semana que vem entramos nos números inteiros. Então eu vou ensinar vocês um negócio aqui, ó. Eu vou colocar aqui um quadrado não, um retângulo. Colocar esse retângulo amarelo aqui, ó. Coloquei aqui um retângulo amarelo.
1, 2, 3, 1, 2. 1, 2. Vou colocar um azul. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Ali. E vamos pegar um retângulo sem mundial. Pode ser esse aqui. Ó, vamos lá. E aí, eu quero calcular a área desses 3 retângulos. Tudo bem? Ó, mais. Eu quero somar a área desses 3 retângulos. Esse primeiro retângulo, aqui é x e aqui é a. Tudo bem? Esse segundo retângulo, aqui é x e aqui é b. E esse terceiro retângulo, aqui é x e aqui é c. Tudo bem? Alguém fala para mim, como é que seria a área desse primeiro retângulo? A vezes x ou x vezes a? Tanto faz. Tudo bem? A área desse segundo? Prefiro x vezes b. E a área do terceiro? Amém. Parecendo a igreja. Então, olha lá, ó. Olha que legal. Então, ficaria a área total, x vezes a, mais x vezes b, mais x vezes c. Olha, a área total é uma adição. Quantas parcelas? 3 parcelas. Todas essas parcelas são formadas por produtos. Tudo bem? Cada produto tem 2 fatores. Tem algum fator comum? Ok? X. Posso colocar em destaque? O que ficaria então? X que multiplica. Só que eu vou fazer isso em desenho. Você sabe o que significa isso? Significa o seguinte, ó. Você pega o primeiro retângulo. Tá aqui, ó. Tá aqui o primeiro. Um, dois, três. Peguei o primeiro. Olha que negócio legal. Essa altura é x e aqui é a, né? Aí eu vou pegar o segundo retângulo. Concordam que se eu deitar o segundo retângulo não muda a área dele? Então eu vou deitar ele. Porque ele encaixa. O que quebrou aí? Ah, tá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pronto. Show. B. E vou deitar o terceiro também, porque o terceiro não tem mundial. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. O que eu criei a hora que eu juntei esses aqui todos? Eu criei um retangulão. Criei um retângulo grande. Esse retângulo grande, eu posso calcular a área desse retângulo grande. Como é que eu calculo a área desse retângulo grande? Base vezes a altura, ou altura vezes a base. Eu vou calcular como altura vezes a base. A altura é x. Vezes. Mas quem é a base dele? A mais B mais C. Então eu tenho que calcular a base primeiro. Entenderam? Então, quando você está colocando fator comum em evidência, você também pode interpretar como está fazendo um cálculo de área. Tudo bem? Tudo certo? Quer fazer mais um? O que você fez? Não. Por que não? Eu acho que não precisa. Ah, não precisa. Não precisa porque está fácil ou porque está chato? Porque está fácil?
Tudo bem? Que horas agora? 6h20? 6h12? Eu vou parar a aula por aqui. Vou parar a parte gravada. Vou mostrar outras coisinhas para vocês agora, mas para a gente brincar um pouquinho. Fala. Pode paralisar? Pode paralisar? Eu não ensinei.